Exercício 6.29, né? Elaborar três funções em C++ para calcular a altura h, a área da superfície A e o volume V de um tetraedro regular. Essas três funções devem ter como único parâmetro a aresta A do tetraedro. Não utilizar comando de entrada e saída, sim, cout nessas funções. A fórmula da altura é essa aqui, né? Ou seja, A é igual a vezes raiz quadrada de 6 sobre 3. A área é igual a ao quadrado, raiz quadrada de 3. E o volume é A ao cubo, raiz quadrada de 2 sobre 12. Tá? Eu gosto muito desses exercícios, desse em particular, porque é um exercício que vocês podem testar a matemática de vocês, né? Então, se você tiver interesse, você pode a qualquer momento tentar deduzir as fórmulas, né? Você sabe que o tetraedro é composto por 4 triângulos equiláteros, né? Ou seja, todos têm o mesmo lado, a aresta A, né? E você conhece as relações matemáticas, então, por exemplo, a altura H aqui, você vê que forma um triângulo retângulo, né? E aí você consegue localizar esse comprimento, né? Então, o H ele é um cateto, esse aqui é a distância até um determinado ponto, né? Que é o baricentro da figura, né? Então, você tem aqui várias alternativas para tentar localizar e compor a figura, descobrir essas fórmulas aqui, certo? Então, fica um pequeno desafio, em paralelo ao desafio de codificar esse programa. O desafio é exatamente você fazer o quê? É você conseguir reduzir as fórmulas, tá bom? Mas nesse momento agora, o nosso objetivo é elaborar três funções em C++ para calcular a altura H, a área da superfície A e o volume V de um tetraedro regular. Essas três funções devem ter como único parâmetro a aresta A do tetraedro. Não utilizar comandos de entrada sem cout, tá? Então, comandos de entrada sem cout, basicamente é o seguinte, as nossas funções, elas têm que, você entra um parâmetro e ela dá um número como resposta, ponto. Comando sem cout você vai usar na main se você fizer para testar. Então, vamos para o nosso programa, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, nós vamos pensar aqui fazer cada uma das funções. Ela devolve um valor double. Então, double, né? Vamos pegar, por exemplo, a primeira que nós tínhamos aqui, era a altura H, tá? Então, vamos dizer, altura, né? E o único parâmetro de entrada é a aresta, então, double aresta A, certo? Muito bem. A nossa função, eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso criar uma variável de trabalho, eu posso fazer o cálculo direto devolvendo. Então, esse primeiro, eu vou criar uma variável de trabalho que eu vou chamar de Hzinho, né? A minha variável é Hzinho, veja, eu vou precisar usar raiz quadrada. Raiz quadrada eu preciso da biblioteca semet, tá? Então, veja que aqui em cima eu incluí a biblioteca semet, porque eu vou usar a função raiz quadrada, tá? Então, a minha função h vai ser igual, que nós temos então como resposta, né? A vezes raiz quadrada de 6 dividido por 3. Então, a aresta A, que eu tenho aqui em cima, vezes a função de raiz quadrada é sqrt de 6, certo? Eu posso colocar 6.0 para garantir que seja double, mas... E dividido por 3, dividido por 3, né? É isso? Dividido por 3, tá? Então, dividido por 3.0, porque é double, né? Eu tenho que garantir que ele faça a conta certinho, tá? Se eu não colocar o 3.0, ele vai converter para inteiro e ele vai perder o resultado. Bom, então em H eu tenho a minha resposta, aí eu mando devolver, return H, tá? Veja que eu criei a variável H como uma variável intermediária de trabalho. Eu poderia ter feito direto return e a expressão, tá? Então, para diferenciar a próxima função,
eu vou fazer exatamente desse jeito, né? A próxima função é a função que calcula a área, né? A área é igual a aresta ao quadrado vezes raiz de 3. Tá? Então, eu vou colocar aqui, double área, double A. Né? Essa eu não vou criar variável de trabalho, eu vou direto usar o return. Tá? Então, qual era a fórmula mesmo? A fórmula era essa aqui, né? A é igual a ao quadrado vezes raiz de 3, tá? Eu poderia usar ou A, 2.0, né? Vezes raiz de 3. Raiz de 3 é vezes, é isso? Acho que é vezes, né? Vezes, né? Eu SQRT 3.0, certo? Ou, se você preferir, você poderia colocar A vezes A, né? Então, eu poderia ter feito aqui assim, desse jeito. Mais simples, né? A vezes A vezes raiz de 3, tá? Então, veja que a diferença entre um e outro, né? Essa daqui, eu criei uma variável de trabalho. Essa aqui eu já fiz direto a devolução da conta, tá? E a terceira função que nós temos, é exatamente volume. Volume é A ao cubo vezes raiz quadrada de 2 dividido por 12. Então, vamos escrever double volume double A. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício na função anterior. Já vou direto no return. Ô, professor, Oi, é sempre double A porque A é a variável que está dentro dessas funções, né? vamos ver aqui, olha só. Elaborar três funções C++ para calcular a altura H, a área da superfície e o volume de um tetraedro regular. Essas três funções devem ter como único parâmetro a aresta A, tá? É por isso que eu estou colocando em todas elas double A, ok? Entendi. Beleza? Bom, a fórmula aqui, agora eu esqueci, né? A fórmula qual que é? A ao cubo vezes raiz quadrada de 2 sobre 12. Então aqui eu posso fazer, aqui como já é mais do que um, eu já boto ou A, vírgula 3, ou 3.0, tá? Vezes raiz quadrada de 2, vezes SQRT de 2, certo? Dividido por 12, né? Mesma coisa que acontece em cima, é 12.0 para não ter problema. Certo? É isso? Ao cubo, raiz quadrada de 2 dividido por 12, tá? Então, nós fizemos as três funções. Todas elas estão declaradas no começo, né? Eu poderia colocar em forma de protótipo, né? Lembra que eu falei? Em vez de deixá-las no começo, eu poderia fazer isso aqui assim, ó. Quero todas elas aqui, coloco depois o meu programa, né? E eu venho aqui, todas elas aqui, ó. Eu coloco o ponto e vírgula aqui e deixo elas de forma de protótipo. O que é ponto e vírgula, o que é extremamente recomendável em certos casos, né? Então, eu deixei as minhas funções em formato de protótipo aqui em cima, certo? Em formato de protótipo, e elas estão declaradas aqui embaixo, tá? Elas estão declaradas aqui embaixo, certo? A única forma de testar o meu programa, se ele está funcionando, é eu chamar, né, as funções. Então, aqui na main, eu vou criar double, podia colocar uma aresta A, B, C, só para diferenciar, vou dizer que vai ser X, tá? E eu vou pedir a aresta. Cout, aresta do tetraedro.
Pronto. Eu venho aqui sem in. No nosso caso, eu estou usando x. Certo? Muito bem, feito isso, o que eu posso fazer? Eu agora quero saber a altura, a área e volume. Então, Alt, altura do tetraedro igual. E eu tenho a função altura, né? Então basta fazer o quê? Altura, parênteses, x. Você tem que criar variável, eu posso chamar a função direta. Endline. A próxima é a área, né? Então, vou aqui aproveitar e copiar aqui, ó. Agora é a área do tetraedro. Eu vou chamar a função área. Área. A meadinha aqui fica bonitinho, né? Certo? E a última é o volume. Volume do tetraedro. Aí eu posso... Aí é o fim do programa, né? Posso até botar um endline a mais aqui, só para... Tá bom? Então, na minha main, eu simplesmente estou chamando, pergunto o valor, né? Se quiser deixar aqui alinhado para ficar mais estético, né? Pergunto o valor de x e aí eu já peço para exibir as respostas. Quando ele chama as funções, ele vai no protótipo, o protótipo diz que existe, ele vai aqui embaixo e faz as contas, tá? Nós temos alguns valores para teste, se eu não me engano. Deixa eu... Então, nós temos alguns valores para teste, certo? E, cadê? 6.29, aqui, 6.29. Aresta 5 tem que dar esses valores aqui. Vamos ver se a gente consegue, então? Rodando o exercício. Aresta 5. E ele deu 4.08 de altura. A área 43.3.3013 e o volume 14.7314. Bateu. Os valores aqui são exatamente os mesmos, certo?